Nesse bloco, a entrevista é com João Dória, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, que também terá direito a 40 minutos de entrevista. Lembrando que os 2 últimos minutos serão destinados para as considerações finais. O candidato não pode ultrapassar esse tempo de 40 minutos, senão os microfones serão cortados. A nossa entrevista com João Dória começa agora. Muito boa noite, candidato. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O estado de São Paulo teve, no primeiro turno, uma participação muito menor do eleitor. O eleitor se recusou a escolher, somando-se brancos, nulos e as pessoas que faltaram, deu quase 40% de eleitor que nem quis participar. Como convencer esse eleitor, o mais ao centro, o que tem um perfil mais passivo ou mais equilibrado, que não tem esse engajamento tão forte, como convencê-lo a participar desse segundo turno agora, em que a eleição está cada vez mais polarizada e com cada vez mais agressões nas redes sociais que viraram verdadeiros campos de batalha? Mariana, mais uma vez, boa noite. Isso vai acontecer no segundo turno, de fato. O primeiro turno foi uma eleição com engajamento menor. Aliás, 2016 foi assim também. Se você olhar os números das eleições municipais em 2016, houve, se você somar brancos e nulos, superior até à própria votação dos que venceram a eleição. É o distanciamento das pessoas e uma crítica muito aguda aos políticos de maneira geral. É um desânimo, né? Uma vontade até de não fazer parte do processo. Agora, o segundo turno, como ele está muito bipolarizado, quer dizer, a polarização é grande, no plano nacional e no plano local, ou seja, é o Fla-Flu, está muito claro, vermelhos contra os verde e amarelo. Então, este sentimento vai provocar uma adesão, a meu ver, maior das pessoas no voto. Quem vota vermelho, quem vota esquerda, quem vota PT, Partido Socialista, Comunista, PDT, PSOL, os partidos de esquerda vão votar à esquerda. Aqueles que estavam no centro, e que alguns que não votaram no primeiro turno, muito provavelmente vão votar naqueles que estão numa linha mais à direita, centro-direita, seja em São Paulo, seja no plano nacional e seja em outros estados também. Não sei depois como é que quem ganhar vai fazer para unificar, né? Depois de tanta desunião, como é que vai fazer para unificar depois o país em torno de um plano de governo, de um futuro comum para todos, né? Precisa ter governabilidade. Vai exigir muita serenidade, muito bom senso do candidato que vai vencer as eleições. Eu tenho a convicção de que será Jair Bolsonaro. Terá que ter serenidade e equilíbrio para propor ao Brasil um programa de governo na área econômica, na área política, na área social e principalmente na pacificação do Brasil. Boris. Candidato João Dória, boa noite. Boa noite, Boris. Vou fazer ao senhor a mesma pergunta que eu fiz ao seu adversário. O senhor vai aumentar impostos durante a sua gestão? Boris, não vou aumentar impostos e nem criar taxas. Aliás, o Márcio França, que esteve aqui, talvez não tenha dito, mas no Roda Viva da TV Cultura, ele disse que ia criar taxa do metrô e taxa das rodovias. Onde houvesse beneficiamento com novas rodovias e estações de metrô, ele aumentaria a taxa para cobrir parte do investimento público e a melhoria advinda disso. Nós não vamos criar nenhuma taxa, nenhum imposto e quero acrescentar também. Criar não, só não vai aumentar. Não, nem aumentar. Nem criar, nem aumentar. Nem aumentar, nem criar. Agora, eu posso usar essa gravação no futuro, se o senhor contrariar essas suas posições, para dizer, olha, não votem nunca mais em mim? Pode. Não há a menor hipótese, eu sou um liberal, Boris, não há a menor hipótese de alguém que tem um pensamento liberal na economia criar impostos ou aumentar impostos. Eu vou procurar fazer tudo o que for possível ao longo do tempo para estabelecer algumas desonerações fiscais. Mas é cedo ainda para apresentar propostas desse tipo. Agora, criar imposto, criar taxa ou aumentar imposto, hipótese nenhuma. O Brasil não suporta mais impostos e nem os brasileiros. Candidato, o senhor critica muito hoje o Fernando Haddad e o Márcio França, mas eu gostaria de relembrar algumas palavras suas, algumas citações de 2016. Logo que o senhor ganhou a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, o senhor disse sobre Fernando Haddad, e eu cito: Fernando Haddad tem uma postura que deveria ser a referência do novo PT. Haddad é maior e melhor do que o PT. Ele foi meu adversário, mas é um homem de bem. Haddad é correto e honesto. Sobre o Márcio França, o senhor disse, ele oferece seu exemplo de vida como gestor, administrador e bom político, uma referência não apenas para o PSB, também para o PSDB e, mais que tudo, para a política brasileira. O senhor mantém essas palavras acerca de Haddad e de Márcio França? Olha, Amanda, até bom para esclarecer. O Fernando Haddad, ele não é igualzinho ao PT, mas nessa eleição ele é o fantoche do Lula. Ele está ali amando do Lula. Ele não tem comando próprio.
Ele obedece rigorosamente aquilo que o Lula manda ele falar e fazer. Aliás, é um caso sui generis, um país onde um candidato presidencial vai se consultar na cadeia para saber o que fala, o que se comporta, qual é a cor que vai utilizar, qual é a roupa, quais são os gestos, quais as palavras, quem ele deve apoiar, quem não deve apoiar. Não é o Fernando Haddad, é o Lula travestido de Haddad. E em relação ao Márcio França, todo mundo se engana. Eu me enganei. O Márcio França não é o que eu imaginava ser. É um homem dissimulado, bastante dissimulado, um esquerdista num grau que eu não imaginava. Ele é um grande defensor da esquerda e é dissimulado. Ele vai no laranja, afinal, a cor que você está usando hoje aqui, ele vai no laranja, ele alaranjou, é o PT alaranjado, que disfarça a sua condição. O Márcio França, para esclarecer você que está nos assistindo agora, foi líder do Lula na Câmara Federal pelo seu partido, pelo PSB. Votou tudo com o Lula. Votou contra o impeachment da presidente Dilma. Ele apoiou o Fernando Haddad contra o José Serra em 2012. Pediu licença da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo no governo Geraldo Alckmin para ser um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad e fez essa coordenação e o Haddad ganhou do PSDB. Depois, ele pediu licença da Prefeitura de São Vicente por 1 ano. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ter a capacidade de pedir licença de 1 ano. Ele, 1 ano, ficou morando no Rio de Janeiro. Sabe fazendo o quê? A campanha do Antony Garotinho, o mesmo que foi preso, condenado e teve o seu registro cassado no Rio de Janeiro. Há publicações de camisetas, material promocional, Márcio França e Lula. E ele esconde, ele diz que não é esquerdista. Ele integra o Partido Socialista Brasileiro. Abra a página, você que está em casa e que é internauta, abra a página do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Você vai ver lá, ao abrir, Lula livre. O PSB do Márcio França pede Lula livre. Vire a página, clique de novo e você vai ver que pedem a condenação de Sérgio Moro. Eu defendo o Sérgio Moro e digo, Sérgio Moro é um herói do Brasil. E eu quero que o Lula continue na cadeia, se possível apodreça na cadeia, porque essa é a primeira sentença de muitos que ele vai ter. Como é que o Márcio França diz que não é esquerdista? Como é que ele diz que não vai apoiar o Fernando Haddad? Como é que ele coloca um comunista como secretário da Casa Civil e diz que isso não é esquerda? Como é que ele coloca um assessor parlamentar que foi assessor do Zé Dirceu no Palácio dos Bandeirantes e diz que não é esquerda? O Jacques Wagner declarou o voto nele, o Luiz Marinho, que perdeu a eleição aqui para mim, declarou o voto no Márcio França. O Fernando Haddad já disse que o voto do Márcio França é bem recebido. Então, seja autêntico, tenha pelo menos personalidade, caráter e coragem de dizer eu sou esquerda. Mauro. Candidato, o senhor tem sido 100% autêntico, como o senhor está cobrando também do seu adversário, quando o senhor resolve aderir à campanha de Jair Bolsonaro, quando o senhor coloca a sua propaganda principalmente no campo da segurança pública e no campo do antipetismo. Há 1 ano atrás, o senhor foi questionado na Rádio Jovem Pan se o senhor aceitaria o apoio de Jair Bolsonaro e o senhor disse, agradeço, mas declino. Eu não acredito em extremismos, nem de direita, nem de esquerda. E hoje o senhor, agora recentemente, o senhor até foi tentar encontrar com Jair Bolsonaro e declara seu voto a ele, declarou inclusive antes do primeiro turno. O senhor está sendo 100% autêntico também ou o senhor está cumprindo uma agenda de marketing que detecta que o eleitor está cansado do PT e o senhor está surfando nessa onda? Eu cumpro exatamente o meu sentimento. Eu sou anti-PT, todo mundo sabe disso. Eu só ingressei na vida pública para ser um anti-PT. Essa é a razão, eu venho do setor privado, toda a minha vida eu construí trabalhando duro. Eu não sou carreirista na política, eu sou anti-PT. Hoje o voto anti-PT no Brasil é Jair Bolsonaro. Mas ele não o Jair é Bolsonaro de direita? O Jair Bolsonaro na representa hoje o voto anti-PT. Naquele momento era um contexto. Hoje o contexto de um candidato que sabe que vai vencer as eleições e que terá que ser uma pessoa para defender o Brasil e terá que ter paz de espírito e capacidade de harmonizar o Brasil para ter um mandato positivo, construtivo, inovador, tanto nas políticas econômicas quanto nas políticas sociais. E eu acredito que ele fará isso. Candidato João Dória, como é que o senhor responde à questão que é colocada a todo minuto de que o senhor traiu Alckmin? Eu não traí Alckmin. O governador Geraldo Alckmin é uma pessoa de bem. Eu já disse isso aqui, inclusive, na nossa última entrevista. Ele chorou. Isso é a arquitetura socialista do Márcio França. Inclusive,
colocando, eu diria até numa má posição, o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin não chorou. Esse fato não existiu. O Márcio França está tão desesperado que ele está inventando até cenários de choro de outras pessoas. O Geraldo Alckmin é um homem de bem, Boris, é um homem correto, é um homem honesto, fez o que pôde numa campanha difícil e avassaladora como foi essa campanha. E é compreensível, houve o fato daquela reunião da Executiva Nacional em Brasília. Mas o senhor não tentou ser candidato a presidente da República no lugar dele? Não, nunca me apresentei assim, sempre me apresentei como prefeito de São Paulo. Nunca me coloquei, nunca gravei, nunca fiz nenhuma manifestação, nunca regimentei pessoas. Não tricotou nos bastidores? Não. E, aliás, quando o Geraldo formalizou a sua intenção de ser candidato do PSDB, eu fui a ele, manifestei o apoio e fui o primeiro a falar na convenção em Brasília, formalmente como membro da executiva, declarando o voto em Geraldo Alckmin, pedindo que ele fosse aclamado ali. Havia uma disputa, lembra-se, com um outro candidato, atual prefeito de Manaus. E eu pedi que fosse aclamado naquele momento. O Geraldo fez uma campanha como pode fazer. Lamentavelmente, não teve êxito. E, neste momento, Geraldo Alckmin é um resguardo, é uma pessoa importante, 12 anos governador, 42 anos de vida. A que o senhor atribui a frase dele sobre traição numa reunião que o senhor estava fazendo? Não, ali na circunstância, era uma terça-feira. A eleição terminou no domingo, Boris. Uma pessoa que fica 35 dias rodando o Brasil é um sofrimento. Você nunca fez campanha. Campanha é sofrimento. Você não tem tempo para comer, não tem tempo para ver a família, não tem tempo para dormir. É muita pressão. Alguém que enfrenta uma campanha como essa, termina com menos de 5% dos votos, com 42 anos de vida pública, 12 anos de governador de São Paulo. Evidente que a pessoa fica emocionalmente abalado, mesmo um homem com a solidez do Geraldo Alckmin. Então, eu perdoo o Geraldo naquela reunião, um ou outro momento ali de instabilidade. Aquilo não reflete o sentimento do Geraldo Alckmin. Candidato, São Paulo é o estado mais rico da federação, é o estado mais populoso também. A gente tem grandes exemplos para o Brasil e a gente poderia também observar coisas muito bem feitas e de sucesso em outros estados para São Paulo. O senhor faz esse exercício já? Que outros exemplos o senhor tem para trazer de outros lugares que deram certo para serem implantados aqui em São Paulo? Quais serão as prioridades se o senhor assumir o governo do estado? Mariana, geração de emprego e renda, fundamental. Nós temos 5 milhões, eu vou explicar. Nós temos 5 milhões de desempregados e subempregados aqui em São Paulo. A saúde pública precisa, evidentemente, melhorar e ser ampliada para atender, aliás, esses 5 milhões de desempregados e subempregados precisam de saúde pública. Eles não têm acesso porque estão sem emprego e, portanto, sem seguro-saúde. Segurança pública também é uma prioridade e creio que nós vamos ter a oportunidade de debater esse tema aqui. Como é que você gera novos empregos? Não é estatizando, é ao contrário, é desestatizando o Estado, concedendo ao setor privado rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, transformando esses setores na economia privada. Isso tudo já não foi feito? O que mais tem de portos, aeroportos e rodovias? Algumas iniciativas foram iniciadas pelo governador Alckmin. A justiça seja feita. Nós vamos acelerar esse processo, porque ainda há muitas autoestradas que não foram concedidas, a hidrovia Tietê-Paraná que não foi concedida, há o Porto de São Sebastião que não foi concedido, há mais de 10 aeroportos regionais que continuam em mãos do Estado ou dos municípios e que vão ser colocados em concessão para o setor privado, ao sistema ferroviário, que não houve nenhuma iniciativa ainda nesta área e nós vamos fazer. Todo o ferroanel, todo o sistema ferroviário em São Paulo será concedido ao setor privado e temos investidores chineses e árabes com interesse manifesto de investimento nesta área. Vamos trazer também investidores. São Paulo é um mundo, São Paulo é um país e eu vou compreender São Paulo dentro da sua dimensão global. Nós temos 45 milhões de habitantes aqui, mais de 30 milhões de consumidores ativos aqui, maior mercado da América Latina, um dos 15 maiores mercados do mundo. Vamos vender isso, vamos mostrar a potência do agro. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do país, tem liderança de produção em vários outros setores, cítricos, hortaliças e vários outros segmentos, mesmo no setor, agropecuário, na bacia leiteira, São Paulo tem representatividade e há muitos investidores internacionais com interesse em realizar investimentos no agronegócio. E eu vou buscar esses investimentos porque a minha vida toda, Mauro, foi no setor privado. Então, eu sei como dialogar, sei onde estão os fundos de investimentos que têm maior potencial. O mundo externo está ativo, está saudável economicamente. O Brasil é que não está.
E a política liberal, e aí vem um ponto de apoio ao Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes tem um projeto liberal de economia para o país muito bem fundamentado, que eu endosso, é correto o projeto que ele está apresentando. E isto vai permitir o ingresso de capital externo aqui, Boris, gerando empregos imediatamente. Então, primeiro no setor do agronegócio, Mauro, só para concluir, também no setor de indústria, nós temos muitos investimentos na área industrial. A mão de obra no Brasil é uma mão de obra qualificada em vários setores. Vou dar um exemplo aqui, setor têxtil e setor automobilístico, mão de obra preparada. Você pode expandir esses mercados com tranquilidade e já tem potencial instalado. É só modernizar e ampliar a geração de emprego. O setor de comércio, o Brasil é um país muito ativo no retail, no varejo, e o setor de serviços na área de turismo, apenas para criar um destaque, o Brasil tem tudo para ser desenvolvido e atrair investimentos internacionais. E é exatamente isso que eu vou buscar aqui para São Paulo. Só que o candidato Bolsonaro fala justamente sobre a questão de buscar investimentos no exterior. Ele diz que investimentos chineses ele não quer, eles não são bem-vindos no país. E imagino também que pela forma como ele se refere a Israel, talvez investimentos árabes ele também não queira. Como equacionar isso? Como convencer? Justamente, o senhor citou investidores árabes e chineses. Como convencer esses investidores a trazer num ambiente aparentemente hostil a eles? Paulo, acho que não. Eu não sinto essa hostilidade. Até porque uma coisa é o Paulo Guedes, outra coisa é o Bolsonaro. O Bolsonaro fala expressamente que não quer investimento chinês no país. Mauro, o Bolsonaro é inteligente. Ele não convidaria o Paulo Guedes para ser ministro. Aliás, ele já anunciou que, sendo eleito, Paulo Guedes será o ministro da Fazenda. Ele já antecipou isso. Mas várias coisas que o Paulo Guedes disse que queria fazer, ele já disse que não vai fazer. Mas em relação ao investimento internacional, ele não desautorizou em nada o Paulo Guedes. Não há o menor sentido. É evidente você fechar as portas à China. A China hoje é uma potência equivalente aos Estados Unidos, do ponto de vista de investimento e consumo. Nós temos que estar aliados aos chineses e aliados aos árabes também, e também a Israel. Mas Israel é o maior produtor de tecnologia do mundo. A gente vai se aliar aos comunistas que o senhor combate tanto? Mas ali é o comunismo produtivo. É o maior mercado de consumo do mundo. Como é que você vai fechar os olhos e fechar as portas para a China? São os maiores investidores do mundo no setor de óleo, setor de gás, setor de infraestrutura, o setor de agronegócio. Você vai fechar as portas e dizer, não, eu não quero chineses porque ali tem uma estrelinha vermelha. Vamos ser pragmáticos, né? Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, que é uma outra bandeira da sua gestão, né? O senhor disse recentemente que a polícia vai atirar para colocar no cemitério. Já o comandante-geral da PM, o Marcelo Vieira Salles, tem uma posição um pouco diferente da sua. Ele é a favor do uso progressivo da força, que, aliás, é o método pelo qual a polícia seguia, e também fala que a missão principal da polícia é a preservação da vida. Quando o senhor faz declarações tão fortes, tão contundentes assim, não há uma maneira de incentivar a violência? Não, é incentivar a proteção. E a letalidade policial, que é um outro problema sério, né, porque ela tem aumentado muito ao longo dos anos. É uma forma de incentivar a proteção. Você que está nos assistindo agora, você está satisfeito com a segurança pública aqui no estado de São Paulo, ou onde você estiver? Não é um problema do estado de São Paulo, aliás, muito mais grave em outros estados do que aqui. Nós ainda temos os melhores índices de segurança do país e não são suficientes. Você que está nos assistindo agora, sairia agora a pé, caminhando da sua casa, do seu escritório, onde você estiver, por 400 metros, você sairia? Provavelmente não, porque você tem medo. A sensação de segurança e de insegurança é absoluta no Brasil. Nós temos que ter uma segurança pública visível e presente nas ruas. Por isso que eu tenho dito, vamos colocar polícia nas ruas. Aqui no estado de São Paulo, Mariana, nós vamos colocar mais 800 bases comunitárias. Com que dinheiro? Hoje tem quase 30 bilhões é o orçamento da segurança pública. É preciso fazer boa gestão também de recursos, quase 30 bi. Saúde, educação e segurança pública representam, na soma, cerca de 90 bilhões de reais para investimentos. Mas não está dando para funcionar direito. Hein? Não funciona direito assim Mas mesmo. Tem que funcionar. Comigo vai funcionar. É má Essa gestão? é a diferença. Eu diria que pode ser uma gestão melhor. Eu não quero estigmatizar quem está atuando nessa área, mas pode melhorar e vai melhorar. Nós temos a melhor polícia militar do país, é a de São Paulo. Nós temos uma ótima polícia civil aqui em São Paulo. Temos que melhorar a condição salarial, tanto dos policiais militares quanto dos policiais civis. Melhorar as condições de trabalho. Colocar armamentos e equipamentos de proteção. Eu já disse, Mariana, que a partir de janeiro,
Todos os veículos operacionais da Polícia Militar e Polícia Civil serão blindados para proteger os policiais nas suas missões, nas suas ações e melhorar a sua efetividade no combate ao crime. Vamos comprar as melhores armas do mundo. São armas Glock, são armas austríacas. Não são as armas feitas aqui, exceto se melhorarem a qualidade das armas que estão sendo produzidas no Brasil. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo usa as mesmas armas, e eu fiz essa incorporação, são as mesmas armas da Polícia de Nova York. É o que nós vamos colocar aqui em São Paulo também. É um outro padrão de segurança pública. E vamos integrar Polícia Civil e Polícia Militar, resguardadas as duas corporações, e mais as guardas municipais. Vai ser difícil integrar, também. porque uma não quer saber da outra. É não a torcida do Corinthians. Integrar a administração também? A administração na Secretaria de Segurança Pública. O oposto do que o Márcio Cuba, quer dizer, o Márcio França quer fazer, quer separar as polícias. No mundo civilizado, as polícias atuam integradamente, resguardadas as suas corporações. E aproveito para anunciar para você que está aí que nós teremos à frente da Secretaria de Segurança Pública, com a nossa eleição, um policial, uma pessoa que conhece a área de segurança como policial, civil ou militar. Nós não teremos mais nenhum promotor público cuidando disso. E eu não estou com isso acusando nenhum promotor público, nem o atual, o Magno, que é o secretário de Segurança, nem os passados. Mas acabou a era de promotor público cuidando de segurança pública. Agora, candidato, quem vai cuidar de segurança pública é alguém que entende de segurança pública. Será um policial. Vamos ganhar a eleição primeiro, depois a gente apresenta nomes. E quero também dizer que os BAEPs, Boris, esse é um tema de segurança que você conhece bem. Os batalhões especiais da Polícia Militar, nós temos 5 em São Paulo. Teremos 22 batalhões, nós vamos ter mais 17. Cada batalhão com 300 policiais militares que, armados, preparados, vão estar funcionando e operando 24 horas por dia. E a força tática da Polícia Militar, Mauro, que é a rota. E com a rota ninguém brinca, nem bandidinho, nem bandidão, porque sabe que a rota não tem perdão. Ela atua como tem que atuar na defesa do cidadão e na proteção do patrimônio. E vale mais uma informação, tecnologia. Vamos investir muito na polícia científica para a elucidação de crimes, Boris, e a preparação da inteligência da polícia. Mas tem dinheiro para tudo isso? Tem. E aonde não tiver, vamos fazer com que tenha. Não vai tirar do pedágio esse dinheiro, vai? Não, vamos buscar o recurso que for necessário. Nós vamos falar sobre pedágio também, nós vamos diminuir o valor dos pedágios, não aumentar o valor dos pedágios. Mas quando se quer, se faz. Eu sou um gestor e, como bom administrador, segurança pública, saúde e educação não faltarão recursos. E, ademais, São Paulo vai fazer o seu peso e a sua importância na administração federal. Nós vamos exigir que o governo federal invista em segurança pública em São Paulo. 45 milhões de brasileiros vivem nesse estado. 20% de toda a população do país está concentrada aqui. Somos mais de 30% O governo federal não tem dinheiro, mais de 30% vai ter que maior ter déficit também. fiscal. Nós contribuímos, aqui esse ano nós estamos oferecendo ao governo federal quase 600 bilhões de reais. 600 bilhões sobre 3 bilhões, 600 bilhões de reais estão sendo oferecidos por São Paulo, por você que mora aqui em São Paulo e contribui com o seu imposto, que vai para Brasília e não volta. Volta menos de 7% para São Paulo. Isso tem que ser revisto? Claro, é o Pacto Federativo. Eu já conversei isso, inclusive, com o Paulo Guedes. E, Mauro, o Paulo Guedes é totalmente a favor a um novo Pacto Federativo. E ele está certo. Tem que descentralizar essa missão e não centralizar como foi feito até agora. O Paulo Guedes é muito liberal. E ele é mesmo. E é mesmo. Mas ele não é o Bolsonaro. E ele é a favor, por exemplo, da privatização da Eletrobras. O Bolsonaro já avisou que é contra a privatização. Mas o Bolsonaro não. Eu acho que fica claro que há duas correntes de pensamento no eventual governo Bolsonaro. Uma corrente liderada pelos militares, que talvez tenha uma mentalidade mais estatizante, mais nacionalista, e outra liderada pelo Paulo Guedes, que é um economista ultraliberal. Acho que talvez fosse o termo mais adequado. Não há uma probabilidade grande disso já tenha acontecido nas entrevistas, já havia um choque entre essas duas vertentes de pensamento? Não creio, Amanda, não creio. E, olha, eu tenho conversado até com Porque eles já se disseram contra a reforma da Previdência, né? A que estava no governo Temer. Eu tenho conversado, eu sou a favor da reforma da Previdência. Eu tenho conversado com algumas patentes altas de militares e não sinto essa unanimidade numa visão estatizante, não. Um ou outro talvez tenha uma visão, e mesmo assim tênue em relação à questão estatizante. Eu vejo muitos militares com sabedoria e com discernimento de que uma política liberal vai gerar empregos, vai gerar renda, vai dar estabilidade ao país, e é o que eles desejam. Os militares não têm essa visão de estatizar, de fazer enfrentamento. Eu não sinto isso. Se você conversar, vou dar um exemplo concreto. O general Vilas Boas é o comandante do Exército. É um homem que você conversa com ele 10, 15 minutos, você fica bastante fascinado por ele, porque é um homem que tem uma visão moderna, uma visão
atual, uma visão contemporânea adequada, posições liberais muito interessantes. É uma boa conversa, aliás, pode ser uma boa sugestão para uma entrevista. Já que o senhor mencionou um general, eu vou mencionar o general Ribeiro Souto, que também é do círculo do Bolsonaro e que deu uma recente entrevista para o jornal Estado de São Paulo, dizendo que as escolas têm que ensinar a verdade sobre o golpe de 64. Tem que falar das mortes dos dois lados e ele sugere, inclusive, evitar alguns livros de história. O próprio ministro Dias Toffoli do STF depois chamou o período da ditadura militar aqui no Brasil de movimento. Mas foi um movimento que durou 21 anos, durante os quais a sua família também sofreu. Seu pai sofreu, foi político caçado pelo ato institucional, sua família foi exilada. Quer dizer, qual é a sua opinião sobre o período da ditadura aqui no Brasil? Foi um golpe, não foi um golpe? Foi uma ditadura? Foi só um governo militar? Não, foi uma ditadura. Eu não concordo com a posição externada pelo general. Respeito, mas não concordo. Meu pai foi exilado. Outros, muitos, centenas, milhares foram exilados. Alguns, inclusive, foram seviciados e alguns foram mortos, foram assassinados pela ditadura militar. O Brasil viveu uma ditadura militar. Esconder isso, ou querer reproduzir em livros... Fazer esse revisionismo histórico não dá. É mais ou menos como o PT, dizer que o marxismo é maravilhoso, que o trotskismo é o máximo, que Lenin foi um libertador, que Cuba é um país livre, que a Venezuela vive uma democracia plena, com a economia próspera. Queria liberdade, na sua opinião, ou lutava para criar uma outra ditadura de caráter comunista? Nesse contexto, misturava um pouco os canais e lutava para defender, aliás, com o apoio de Cuba, diga-se de passagem, para defender aqui a implantação de um regime comunista no Brasil. Os extremos nunca são bons, Boris. É sempre melhor você respeitando a democracia, os sentimentos, as posições, as correntes ideológicas, são muitas. Eu não desrespeito que no Parlamento, por exemplo, na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, você tenha posições de esquerda, extrema direita, posições distintas, não para ter 35, 37 partidos, mas isso faz parte do processo democrático. Mas negar a realidade, negar um passado, não é a melhor conduta. Eu sou contra, então, o senhor acha inclusive... que a ditadura tem que ser rigorosamente condenada, inclusive as mortes e as torturas provocadas pela ditadura, como acontece hoje na Venezuela, por exemplo, claro. Faz-se muitas críticas à Venezuela na televisão, por parte do seu partido, na campanha eu do mesmo Alckmin, critico. o senhor, e essas mesmas críticas têm que ser feitas à ditadura, porque a gente vê a ditadura enaltecida muitas vezes pelo próprio Bolsonaro e os generais e coronéis que a comandaram também. Há um pouco uma parcela que elogia a ditadura Vargas, inclusive Há nos partidos de esquerda. Eu gostaria de saber há a posição tudo, do né? candidato. Nesse caldeirão você vai encontrar de tudo. Mas de muitos jovens há incompreensão porque não viveram esse período, não tinham sequer nascido, não viveram a experiência da ditadura no Brasil. Mas também eu tenho um sentimento, Mariana, pacifista. Isso já passou. Você vê, eu sou vítima, eu fiquei 2 anos no exílio com meu pai. Meu pai perdeu tudo em função do golpe militar. Perdeu até a saúde. Minha mãe perdeu a vida, morreu quando meu pai não estava aqui. Mas eu não sou um revanchista, nem um revoltado, nem uma pessoa ressentida para ficar apontando o dedo para os militares. Vamos olhar para frente. O Brasil tem que ser um país com um bom sentimento, com boa harmonia, a respeitar a função dos militares, o que eles representam na defesa, em todas as armas, representar bem o nosso país, respeitar as posições diversas, respeitar aqueles que têm visões, vamos dizer, mais à esquerda, mas defender um Brasil que prospere, defender um Brasil que cresça, gerando empregos, gerando oportunidades e ganhando respeitabilidade internacional. Candidato, o senhor tentou enfrentar a Cracolândia na sua gestão na prefeitura. E, aparentemente, o problema continua e até piorou. Não piorou por causa da sua intervenção, mas não foi resolvido. O senhor tem alguma ideia no combate às drogas e para ajudar as pessoas a saírem desse problema? É um problema de saúde, é um problema policial? Como é que o senhor vê isso sob o ponto de vista de um governador de Estado? Boris, é um problema de saúde, é um problema policial e é um problema educacional. É um conjunto, mas melhorou, não piorou. A Cracolândia, fisicamente, naqueles 2 quarteirões da Rua Helvécia e da Dino Bueno, você morou lá, perto, Campos Elíseos, em tempos passados. Há 22 anos que essa área estava dominada por uma facção criminosa chamada PCC. Aliás, todos os prédios ali tinham a sigla PCC. A Prefeitura de São Paulo, quando nós assumimos, não podia fazer a limpeza, exceto quando autorizado pelo chefe do tráfego. Isso era o fato, isso era real. Nós arquitetamos um projeto Redenção,
junto com o governo do Estado, junto inclusive com o Magno, o atual secretário de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, o setor de promoção social, o setor de saúde pública, para trazer de volta, reocupar esta área pela cidade. Aqui não é espaço de PCC, e fizemos isso no dia 28 de maio, Boris, sem disparar um único tiro, sem nenhum ferido. Naquele dia foram mais de 200 traficantes presos, um chefe de tráfico preso, mais de 400 armas foram apreendidas, entre armas brancas e armas de fogo, mais de 500 Reduziu o tráfico? Não, reduziu, eu vou lhe explicar. Devem estar mais de todos 500 quilos de entorpecentes, incluindo heroína, cocaína, êxtase, além de pedras de crack e maconha, foram recolhidos e incinerados pela polícia. E hoje esta área está liberada, ela não é a área de domínio do PCC. Eu nunca disse que nós tínhamos acabado com o tráfico de drogas. Estão lá, todos os drogaditos estão lá, mas basta diminuiu. passar por lá. Diminuiu, Boris. Nós acompanhamos isso muito de perto. Nós tínhamos 1.800 pessoas que estavam ali consumindo droga. Hoje nós temos menos de 700 pessoas que consomem drogas. Não é ali. pouco. Não é pouco. As não é um outras problema. Estão espalhadas pela cidade. Não é um problema de solução rápida. Você sabe disso e quem nos assiste também. E nem é um problema de São Paulo, é um problema do Brasil e do mundo. A questão das drogas não é um enfrentamento da capital de São Paulo. Qualquer cidade de médio porte, grande porte do interior de São Paulo, infelizmente, tem também a presença de traficantes e de pessoas que consomem drogas. Então, eu volto a repetir, é um tema policial, enfrentamento permanente para combater o tráfico de drogas. Um problema medicinal, porque você tem que fazer o acolhimento e o tratamento dessas pessoas que consomem drogas. Elas precisam ser tratadas em comunidades terapêuticas. E os remédios são específicos. Claro, e o tratamento também psiquiátrico e clínico é específico. E educacional, nós temos que educar as famílias. O Canadá está legalizando drogas. A maconha. Sou contra. A maconha recreacional, o uso recreativo da absurdo. maconha. 30 gramas para uma pessoa adulta poder portar 30 gramas na rua, uma pessoa adulta poder consumir em casa. Que outras medidas dessa legalização? Plantio. Plantio de até quatro plantas de plantio e essas receitas. Deixa eu puxar aqui para Mas quero deixar registrado também, ainda que seja um Canadá. Eu respeito muito o Canadá, eu tive 3 vezes lá, mas sou contra. Deixa eu puxar aqui para um outro tema que é de extrema importância. São Paulo não vem entregando bons resultados na educação, principalmente no ensino médio. No ensino fundamental, a coisa até está caminhando. Que diagnóstico o senhor faz sobre essa não entrega? O IDEB acabou de sair aí e caiu em relação ao anterior. Que diagnóstico o senhor faz e que soluções o senhor apresenta como propostas? Mauro, até este último IDEB, São Paulo liderava em todos, no ensino fundamental, no ensino médio, também no ensino técnico e no ensino superior. Era o primeiro lugar. Teve uma queda, está em terceiro lugar no ensino básico, mas pode e deve melhorar. Tudo é uma lição, tudo é uma lição. Então, a questão mais grave é o ensino médio, né? O pessoal está saindo da escola sem saber ler direito, sem saber matemática. Essa progressão automática tem que ser revista, porque não é razoável que você vá empurrando o aluno que não aprende para ir ocupando os anos seguintes sem ter preparo, sem ter condições para isso. Nós vamos fazer uma profunda reflexão sobre isso, montamos uma boa estrutura de trabalho com pessoas responsáveis, alguns que já atuaram na área pública, outros que atuam na área privada, para valorizar a escola integral, de educação integral, não é a escola de tempo integral. Não há recursos ainda para a escola de tempo integral. Mas a escola de educação integral, isso sim é possível fazer, aprimorando o trabalho dos professores. Qual que é a diferença? É você oferecer a educação integral na plenitude com o preparo dos professores. Nós temos que investir mais nos professores aqui em São Paulo, Mariana. Professores e professoras têm que ter uma base salarial um pouco mais elevada do que tem e investir na meritocracia. Meritocracia estimula os bons professores e bons gestores das escolas, Boris, e a terem um desempenho melhor, até para atingir os índices que o IDEB exige. E a meritocracia melhora a condição salarial. Atingiu a meta, recebe um prêmio melhor pecuniário. Professor com os melhores alunos, com os melhores resultados, ganhando mais. É o ciclo positivo e não o ciclo negativo. E melhorar também, Amanda, a qualidade das escolas. Eu tenho visitado escolas públicas e estaduais. Eu fui aluno de uma escola estadual aqui em São Paulo. A escola professora Marina Sintra, fica na Rua da Consolação, esquina com Antônia de Queiroz. Eu fui aluno lá. A escola, fisicamente, está em péssimas condições. É triste, eu fui lá visitar.
Em São Paulo, na capital, na Rua da Consolação. Imagine outras escolas lá em Presidente Prudente, lá nos limites da fronteira de São Paulo com Mato Grosso. Nós temos que melhorar fisicamente as escolas. Não é possível que os professores se sintam bem dando aula em escolas onde falta iluminação, onde tem goteira, às vezes onde as carteiras acontece são... por causa da burocracia. Mas nós temos que romper isso, e vamos romper. E colocar tecnologia. Não é razoável, Boris, que as escolas em São Paulo, o maior estado do país, não tenham tecnologia digital para os alunos. Mas volta a questão da verba, do dinheiro. Nós vamos conseguir isso. O governador Alckmin também tem uma visão moderna da gestão pública. E ele não conseguiu fazer. Ele fez o que pôde. Mas é por isso que a alternância no poder é boa e é saudável, porque você coloca mais energia. No mesmo partido. Que alternância que tem? Não, mas é alternância de pessoas. Olha, se não houver alternância, pode se eternizar a mesma pessoa. A alternância ajuda, você traz novos valores, isso é positivo. E eu não preciso ficar fazendo críticas ao passado. Vamos olhar o presente. Eu fiz aqui, Mauro, você sabe, os céus aqui em São Paulo não foram criados por nós, do PSDB, foram criados pela Marta Suplicy, quando era prefeita do PT em São Paulo. E o projeto é bom, não é porque ela era do PT que eu vou dizer que o projeto não era bom. Os céus representam um programa de educação integral de boa qualidade. E o que nós fizemos aqui? Colocamos os céus na capital como céus 21, com tecnologia. Conseguimos uma doação, só a Cisco, companhia americana, doou 300 milhões de reais de equipamentos. Estão todos instalados, doou, não pediu nenhuma contrapartida de nada. Fez uma doação. E sabe onde estavam esses equipamentos, Amanda? Encaixotados no Porto do Rio de Janeiro, que tinham sido utilizados nos Jogos Olímpicos do Rio e iam ser devolvidos para os Estados Unidos para ser vendido assim como terceira mão. Na América, depois de 6 meses, qualquer equipamento já é terceira mão. Eu descobri, pedi ao presidente mundial da Cisco, através do seu presidente no Brasil, que doasse esses equipamentos para as escolas em São Paulo. Já estavam internados no Brasil, já não tinham imposto. O secretário da Receita Federal atendeu o meu pedido e manteve a liberação dos impostos. Colocamos 300 milhões de reais em equipamentos nas escolas públicas de São Paulo. A Microsoft, com a Paula Belizia, que é a presidente brasileira, presidente da Microsoft do Brasil, integrante do board mundial da Microsoft, doou 15 milhões de reais para os softwares, para que esses equipamentos pudessem funcionar. Há possibilidade, com boa gestão, com criatividade e com credibilidade, Boris, de fazer melhor, fazendo diferente. A gente está chegando quase ao finalzinho do nosso programa, mas antes de ir para as considerações finais, eu gostaria que o senhor respondesse sobre os pedágios. Existe, sim, a possibilidade de diminuição no preço, porque está chegando ao fim o primeiro período de 30 anos de concessão. Exatamente por essa razão. 2019, 2020, nós teremos várias dessas autoestradas com os seus contratos terminando. As renovações desses contratos podem reduzir o pedágio. Por quê? Não vão haver os mesmos investimentos que nós tivemos, Mariana, nos últimos 25 anos. Não há novas estradas para serem construídas na mesma concessão. Você pode ter ampliação, duplicação, braços, pontes, pontilhões, a obrigatoriedade agora de monitoramento com câmera. Todas as estradas em São Paulo das concessionárias serão obrigadas a terem monitoramento de câmera 24 horas por dia. Daria para reduzir em quanto? Um percentual? Vai variar, porque os pedágios não são iguais. Isso vai variar de cada rodovia e de cada contrato, mas vamos reduzir. E vale lembrar também, Boris, informação para você e os que estão nos assistindo aqui, vamos introduzir o pedágio flexível, que não há aqui no Brasil ainda, e nós vamos introduzir. Há na Espanha e há nos Estados Unidos. Você entra numa estrada de 100 quilômetros, você percorre 20 quilômetros, você não vai ter que pagar pelos outros 80 que você não percorreu. Você não usou asfalto, não usou segurança, não usou monitoramento, não teve a necessidade de assistência de pista, nada. Por que é que você vai pagar os 80 quilômetros que você não usou? Você só paga os 20. E também tarifa ponto a ponto, Mariana. Você, nesta tarifa, igualmente, você terá apenas o tempo, o período que você percorreu. E na tarifa flexível, eu me esqueci de acrescentar um ponto no debate. É que nós teremos tarifas depois de 8, 9 da noite, também dependendo de cada região, onde você pode ter tarifas menores, incentivando as pessoas a não usarem o horário de rush. Inteligência e criatividade. 1 minuto e 20 para suas considerações finais. Obrigado. Vou tentar obedecer rigorosamente o tempo. Para dizer a você que vote com alegria, vote com razão, mas vote também com emoção, com seu coração. Nós temos que ter o Brasil pacificado. Essa briga de direita e esquerda, essa situação assim muito acirrada, não é bom para o Brasil. Mas
Vamos lá, temos mais 12 dias ou cerca de até as eleições. A partir do dia 28, vote com o seu coração, vote com a razão, vote com tranquilidade. Se você não quer o PT, se você não quer o Lula e o fantoche ocupando a presidência da República, vote em Jair Bolsonaro e digite 17. Se você acredita que a nossa proposta aqui em São Paulo, liberal, moderna, inovadora, digital, transformadora, de alguém que não é da política e que não precisa da política, nem do dinheiro, nem salário eu quero, vou entregar para instituições do terceiro setor, como fiz na Prefeitura de São Paulo. Então, não tenha medo, vote com a razão e o coração e digite 45. Aí nós teremos a possibilidade de São Paulo ajudar o Brasil e o Brasil ajudar São Paulo. É isso que eu desejo, com paz, com harmonia, com empregos e com a redução da miséria no nosso país. Muito obrigada, candidato. E obedeci o tempo. Muito, em Sobrou cima, sobrou até. 7 segundos.